um prazer estar aqui, de volta aqui na casa. Hoje a gente vai ter uma palestra um pouco diferente das que normalmente a gente tem aqui, né? A gente vai ter uma palestra com músicas, né? À medida do tempo, a gente vai lendo algumas passagens e também cantando algumas músicas. Então, espero que vocês gostem, né? Nós vamos falar hoje sobre os ensinamentos de Jesus, nosso Mestre Jesus, né? Na verdade, alguns ensinamentos, né? Porque se a gente fosse pegar todos os ensinamentos, eu acho que a gente não saía daqui hoje, né? E aí eu peguei alguns ensinamentos que eu considero importantes e para a gente poder conversar um pouquinho. Mas antes da gente começar a falar sobre esses ensinamentos, eu acho que é importante a gente entender quem é Jesus para o Espiritismo, né? Quem é Jesus para a nossa doutrina, né? Para a doutrina espírita, Jesus Cristo é o Espírito mais perfeito que Deus enviou à Terra. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 625. E Jesus veio ao nosso planeta com uma missão de cumprir a lei que foi recebida por Moisés no Monte Sinai, né? E aí é importante a gente lembrar e diferenciar uma coisa, né? Eu não sei se todos já deram uma lida, por exemplo, na Bíblia, né? Existem as leis mosaicas, né? Que são leis para os homens, são leis feitas por Moisés para os homens, elas não são as leis de Deus, né? As leis de Deus são os 10 mandamentos. Então, muitas vezes as pessoas confundem todas aquelas leis mosaicas, Levíticos, todas aquelas proibições de comer um tipo de carne, enfim, entre outras proibições que são feitas para aquele povo específico naquela época, né? E a gente sabe que as leis de Deus, essas são imutáveis, essas não mudam, né? As leis dos homens, à medida do progresso, elas vão mudando. Então, quando a gente fala de leis divinas, a gente está falando dos 10 mandamentos, né? E aí, falando nisso, né? Jesus é a segunda revelação divina, né? Moisés foi a primeira e nós acreditamos, né, que a nossa doutrina é a terceira revelação. E embora a nossa doutrina espírita tenha algumas especificidades, algumas diferenças, na verdade, né, os ensinamentos de Jesus eles são os mesmos para qualquer denominação religiosa que segue os preceitos cristãos, né? Então, são aquelas passagens, né, dos evangelhos dos apóstolos, todos aqueles ensinamentos, né, todas as religiões que têm crença cristã utilizam os mesmos ensinamentos. Então, essas leis divinas foram empregadas e exemplificadas pelo Mestre Jesus. E elas são, assim, eu costumo dizer que elas são um roteiro legal, né, para a gente seguir e conseguir viver as nossas vidas aí, né? E, na verdade, essas leis divinas, elas estão escritas na nossa consciência, na consciência humana, né? Tanto que, se você for pegar várias religiões, assim, religiões, hinduísmo, budismo, pegar a filosofia grega mesmo, da Grécia Antiga, né? O conceito de moral é muito parecido, né? Porque, na verdade, essas leis divinas, esse conceito de moral, de bem, de mal, eles estão na nossa consciência, né? Essas leis estão na nossa consciência. Então, para a gente começar, a gente vai cantar uma música que fala um pouco de quem é o nosso Mestre Jesus. Deixa eu só beber uma água. Será que dá para ler a letra? Está um pouquinho turva aqui para mim. Vamos lá. Vou aumentar um pouquinho, senão vocês não vão escutar. Espera aí. Senhor, a fonte da vida, a paz esquecida em tantos momentos, faz de mim o teu servo, ó meu doce amado, mestre querido. Jesus é luz, é amor, um sol a brilhar, ameniza a dor.
Mestre, em ti eu me aqueço, me mostro e te peço com ternura. Faz de mim um instrumento da paz e do amor em toda a terra. Jesus, tua luz me conduz à paz, que eu possa ver em ti um exemplo. Ó Mestre do amor, que é todo esplendor, a maior riqueza que um homem pode ter é amar você. Bom, vamos então passar por os ensinamentos, né? O primeiro ensinamento que eu selecionei aqui seria amar a Deus sobre todas as coisas. Nós sabemos que Jesus veio ao mundo, né, para exemplificar a lei de amor e mostrar um Deus misericordioso. Acima de tudo, um Deus de amor, né? Que a gente sabe que aquele Deus, né, que as pessoas acreditavam antes de Jesus, aquele Deus vingativo, aquele Deus do Velho Testamento, rigoroso, né, ciumento, né? Na verdade, era como as pessoas podiam entender aquele Deus, né? Era como era possível para aquela época ser entendido, né? E Jesus veio, na verdade, complementar e mostrar que, na verdade, Deus é amor, Deus é compreensão, né? Então, Jesus veio aqui para mudar a história, né? E trazer uma outra face de Deus. E aí a gente, no nosso livro dos Espíritos, a gente tem um conceito, né? Logo na pergunta 13, o Allan Kardec pergunta assim: o que é Deus? E aí os Espíritos chegam e falam: ó, Deus é eterno, porque se ele tivesse tido princípio, ele teria saído do nada, ou então ele teria sido criado por um ser anterior. Deus é imutável, porque se ele tivesse sujeito às mudanças, às leis que regem o universo, não teriam estabilidade alguma. Deus é imaterial, porque a sua natureza difere de tudo o que nós chamamos de matéria. Se fosse de outra forma, estaria sujeito às transformações da matéria. Deus é único, porque se tivessem muitos deuses, a gente não teria unidade de vistas, né? E nem da ordenação do universo. Deus é onipotente, porque ele simplesmente ele é único. Se ele não tivesse poder soberano, haveria algo mais poderoso que ele, ou tão poderoso quanto ele, então ele não teria feito todas as coisas, e as coisas que ele não tivesse feito teriam sido feitas por outro Deus. E, completando, Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela até nas pequenas coisinhas, e nas grandes também. E essa sabedoria não permite que a gente duvide da justiça e da bondade de Deus. E aí, Jesus ensinou a gente a amar Deus, né? Acima de tudo, porque Deus nos ama, né? Nos amou sempre. E aí a gente tem uma passagem aqui do Evangelho de João que é assim, que diz assim: pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí a gente pega aqui no Evangelho de Mateus, tem uma passagem aqui que os fariseus era um povo que estavam, né, para quem não conhece, os fariseus eram um grupo religioso do judaísmo que era muito conservador e seguia as leis mosaicas assim, ao pé da letra. Então, eles tinham muita implicância com Jesus, porque Jesus ele veio quebrar muitos paradigmas, né? Então, eles estavam sempre jogando casca de banana para Jesus, para ver se Jesus falava uma besteira, Jesus se contradizia, mas isso não aconteceu, né? Mas eles estavam sempre tentando, né? E aí,
aqui fala assim, ó, os fariseus, ouvindo que ele fechara a boca dos saduceus, reuniram-se em um grupo e um deles, a fim de pô-lo à prova, perguntou-lhe, mestre, qual é o maior mandamento da lei? E aí Jesus, com calma, né? Com aquela sabedoria que só ele tinha, ele falou, amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e seu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Na verdade, a gente sabe que nós amamos as manifestações de Deus, a vida, a natureza, o amor. A gente pode não ver, né? A gente não vê Deus porque ele é diferente de tudo que a gente conhece, né? Mas a gente sente Ele nas pequenas coisas, a gente sente Ele nos momentos que a gente está triste, nos momentos que a gente está feliz também, naquelas coisas inusitadas que acontecem, a gente sente sempre a presença de Deus, porque Ele simplesmente Ele é, né? Então vamos cantar uma música que fala de Deus, que se chama Ele. Ele é o Pai de todos nós, que o chamam de Deus, de Criador. Outros o chamam de amor, de luz, de vida. Mas Ele é um só, está entre nós. É fácil ouvir sua voz no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida, no som da vida. No som da vida. Bom, vamos passar para o próximo ensinamento, que é a fé, né? E aí, lá no Evangelho de Lucas, fala o seguinte, os apóstolos disseram ao Senhor, Senhor, aumenta a fé da gente. E aí Jesus respondeu, olha, se vocês tivessem fé, mesmo que ela fosse do tamanho do grão de uma mostarda, vocês diriam àquela amoreira, arranca-te e replanta-te no mar. E ela obedeceria. E aí a gente tem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, falando o seguinte, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá a espécie de lucidez que permite que se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Aí continua dizendo aqui, ó, a fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza quando estimula o interesse, torna-se furibunda e julga suprir, com a violência, a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. E aí, eu fico pensando, às vezes é muito fácil, né, dizer que a gente tem fé, eu tenho fé quando está tudo bem, né? Está tudo ótimo, estou com saúde, está tudo bem, e aí, eu tenho fé. Mas eu acho que nos momentos mais difíceis é quando a nossa fé é mais testada, né? Nos momentos que acontecem aquelas coisas ruins e a gente tem que continuar acreditando, né? Acreditando que existe um propósito maior, além daquilo que está acontecendo, né? Aceitando com resignação.
Muitas vezes é difícil para a gente, e às vezes a gente se revolta, né? Muitas vezes, né, quando acontece uma coisa muito ruim, às vezes a gente até duvida, né, da existência de Deus. A gente, pô, caramba, por que está acontecendo isso comigo? Pô, se Deus é tão bom, por que está acontecendo, né? E a gente sabe que tudo tem um motivo, né? Tudo tem uma causa de ser e para tudo existe uma explicação e um propósito maior, né? Então, se a gente se segurar na fé e tiver fé, a gente vai conseguir, aos poucos, entender as coisas, né? Vamos cantar agora uma música da Maria Elza Tiscati, que se chama Fé. Tenha fé, acredite que o sol amanhã vai brilhar e que a força de Deus em ti estará. Tenha fé e perceba os braços e as mãos estendidas a te consolar. O teu esforço em ser melhor aproxima o teu coração do amor que te quer feliz de verdade. É preciso crer, é preciso crer, mas que nunca é preciso crer. É preciso crer, é preciso crer, mas que nunca é preciso crer. Vamos passar para o próximo ensinamento, que é a oração. Lá no Evangelho de Marcos, diz o seguinte, ó: por isso vos digo, tudo quanto suplicardes e pedirdes, crede que recebestes, e assim será para vós. E quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhes, para que também o vosso Pai, que está no céu, os perdoe as vossas ofensas. A prece, né, é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. 3 coisas a gente pode propor por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Louvar é enaltecer os desígnios de Deus sobre todas as coisas, aceitando como ser supremo e causa primária de tudo que existe. Pedir é recorrer ao Pai Todo-Poderoso em busca da luz, equilíbrio, força, paciência, discernimento e coragem para lutar contra as forças do mal. E agradecer é reconhecer as inúmeras bênçãos recebidas, ainda que em diferentes graus de entendimento e aceitação. A alegria, a fé, a bênção do trabalho, a oportunidade de servir, a esperança, a família, os amigos e a dádiva da vida. E aí no Evangelho diz o seguinte: pela prece obtém o homem o concurso dos bons espíritos que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire desse modo a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto, se desde se afastou. Por esse meio pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. A gente pode chamar de oração, de prece, reza. Na verdade, o nome pouco importa, né? O que importa é a intenção, é a conexão, né? E muitas vezes a gente pede mais do que agradece, né? A gente pede muito, eu preciso disso, eu queria que isso acontecesse. E às vezes a gente até esquece de agradecer. E até, por exemplo, uma curiosidade, né? No Espiritismo, normalmente a gente não tem esse costume de louvar, né? De fazer uma prece só para
só para louvar, né? Geralmente a gente faz uma prece para agradecer, faz uma prece para pedir por um irmão, por alguém que está sofrendo, né? Mas louvar também é importante, né? Lembrar do poder de Deus, lembrar do amor de Deus é muito importante também. Vamos cantar uma música chamada Ora e Confia, do Alexandre Amorim. Vê, irmão, que cintila lá no céu o amor do Pai. Em oração agradece a vida e confia. Que a luz virá em resposta à tua solidão, revigorar teu coração. Que a luz virá revigorar teu coração. A luz virá revigorar teu coração. Bom, agora nós vamos passar por um ensinamento que, na minha visão, é um dos mais importantes e eu acho que é o carro-chefe da nossa doutrina, que é a caridade, né? A gente tem aquela máxima, né? Fora da caridade não há salvação. Então, lá no livro de Tiago, fala o seguinte, né? Meus irmãos, se alguém disser que tem fé, mas não tem obras, que lhe aproveitará isso? Acaso a fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã não tiverem o que vestir e lhes faltar o necessário para a subsistência de cada dia, e alguém dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes der o necessário para a sua manutenção, que proveito haverá nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, está morta em seu isolamento. E aí no livro dos Espíritos, fala o seguinte, o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos que nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus, amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Muitas vezes a gente pensa só naquela caridade material, né, que é aquela caridade né, daquela necessidade urgente, né, comida, roupa, abrigo, né, mas essa caridade não é a única que existe, né? Muitas vezes, às vezes é tão bom dia, né? Você está passando, né? Outro dia eu estava pensando, caramba, por exemplo, pessoas que trabalham com limpeza urbana, né? Garis, né? Como são pessoas, às vezes, invisíveis aos olhos das pessoas, né? As pessoas passam na rua e não olham, né? E, às vezes, aquela pessoa passa o dia inteiro servindo, né? Limpando as ruas da gente, né? E ninguém fala. E, às vezes, você quebrar isso, falar um bom dia, tudo bem? Eu acho que isso já muda, né? O dia daquela pessoa. Então, é claro, né, que a gente não pode esquecer daquelas necessidades urgentes, né? Por exemplo, a nossa casa ela tem vários trabalhos nesse sentido, né? Temos a sopa, a campanha do quilo, campanha do agasalho, né? Tem as campanhas de final de ano também, que sempre acontecem, né? Porque, assim, é necessário, né? Porque as pessoas precisam sobreviver e a gente precisa dar essa subsistência para essas pessoas.
mas também devemos considerar outro tipo de caridade, né? Além de dar materialmente, né, conversar, né, saber, né, conversar quem é aquela pessoa, porque, né, assim, é fácil a gente pegar um quilo de alimento, doar, né, mas mais difícil é você sentar e conversar com aquela pessoa, né, entender a história daquela pessoa. Às vezes aquela pessoa também quer ser escutada, né? Aquela pessoa quer ser ouvida, quer ser compreendida, que também, muitas vezes, pessoas em situação de rua também são invisíveis à nossa sociedade, né? E, às vezes, elas recebem doações para sobreviver, mas a gente sabe que a gente não está no mundo só para sobreviver, né? A gente está aqui para viver, para aprender, né? Para nos melhorar né? E conviver com o mundo, né? Então, esse isolamento também, né? Passar por uma pessoa assim, eu acho que é um pouco de falta de caridade. E, às vezes, a gente está naquela rotina do dia a dia, né? Indo para lá e para cá, trabalhando, e a gente esquece, a gente vê pessoas pedindo na rua, e você passa direto, né? E depois a gente até fica se sentindo culpado. Caramba, eu devia ter parado, eu devia ter falado, né? Mas é sempre esse exercício da gente ir pensando. Eu vou cantar uma música que fala muito sobre essa questão da caridade. Se chama Dor e Confiança. Pés descalços, mãos marcadas, moradores das calçadas, esquecidos como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo. O silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como Ele amou. Vamos passar para o próximo, então. O próximo, na minha visão, também tem muito a ver com caridade, viu? Que é o perdão. Nossa, ou coisa difícil, né? Perdoar é difícil, mas vamos lá. Evangelho de Mateus. Então, Pedro, chegando a Jesus, perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Aí Jesus respondeu: não te digo até 7, mas até 77 vezes. Isso aí varia da tradução bíblica, né? Tem alguns que falam 77 vezes, 70 vezes 7. Na verdade, o que Jesus estava querendo dizer é que não existem limites para o perdão. Perdoa quantas vezes for necessário. E aí eu vou voltar e vou reler de novo, quando a gente está falando de oração, essa passagem de Marcos, que eu acho que também tem tudo a ver com perdão. Quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhes, porque também o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. E aí no Evangelho diz o seguinte, no Evangelho segundo o Espiritismo: aí tende um dos ensinos de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações. A gente sabe que é o Pai Nosso, né? Que ensinou a seus discípulos. E o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás mais ilimitadamente.
Perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela te for feita. Ensinará a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem mendir a sua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas? A gente esquece disso, né? A gente é perdoado por Deus o tempo todo. O tempo todo a gente vai fazendo as besteiras que a gente faz na vida, né? Que a gente faz, não é pouco, né? Senão a gente não estava aqui, né? Aprendendo. A gente vai fazendo as besteiras, vai se arrependendo, vai pedindo perdão a Deus e Ele perdoa. E a gente continua, né? Por que a gente não pode perdoar os nossos irmãos também? Às vezes é difícil, mas se a gente pensar nisso, né? Esse esquecimento de si mesmo que fala, né? De perdoar, esquecer e perdoar mesmo, né? Não é dizer, eu te perdoo, mas depois ficar, lembra aquilo que você fez? Olha o que você fez. Que isso não é, na verdade, isso não é um perdão de verdade, né? Isso é uma volta à convivência. E o perdão é quando você que fica quite com aquela pessoa, né? Estamos quites, deixa para lá, né? O perdão não é amnésia também, né? Tipo, nem lembro mais daquilo que aconteceu, não existiu, é como se tivesse apagado. Chegou aqueles caras lá daquele filme, Homem de Preto, botou aquele flashzinho na cara e pum, apagou. Não é assim. Você sabe que aquilo aconteceu, mas aquilo não te dói mais, você não sente mais raiva, você não joga mais aquilo na cara da pessoa, por exemplo, né? E aí Jesus, ele fala muito, né, sobre dar a outra face, né? Quando alguém te agredir, fazer alguma coisa, dê outra face, né? Não responda na mesma moeda, porque isso é uma bola de neve que vai... E aí a gente sabe, né, que isso aí, uma hora vai ter que resolver. Vai continuar empurrando com a barriga, né? Uma hora, a gente não vai ficar a eternidade brigado com ninguém. Então, uma hora esse nó tem que desatar e vai ser resolvido. E quanto mais a gente demorar, mais complicações a gente vai ter, né? Então, vamos cantar uma música chamada A Outra Face, que é do Marcelo Manga e Alan Filho. E diante do outro que me incomoda, sou chamado a agir de um jeito diferente, apesar da vontade de ficar distante, ou então de ferir como quem se defende. É preciso mostrar a outra face e acabar com o disfarce de todo sofrer, pois no amargo das dores há atos que imploram socorro de quem já consegue entender. Acolhe com mãos de carinho, mesmo com risco da incompreensão. Educa o próprio sentimento, percebe a real intenção. Acolhe quem grita pro mundo a dor de um segundo que parece eterno. Educa teus atos mais íntimos e faz do sorriso teu gesto fraterno. E quando a intenção for algo mais que um simples desejo de trégua, entrega teu coração ao despertar do amor. E nessa direção encontra paz, na chance de ser para o outro tudo que o outro não consegue ser para nós, para nós. Bom, vamos passar para outro ensinamento, que é a reencarnação. Aí, esse aqui é o perdão de Deus, né?
Esse é o perdão que Deus dá para a gente. A reencarnação. E a gente sabe que a ideia de reencarnação é uma ideia antiga, que desde que o mundo é mundo já existe na nossa cultura, em todas as culturas, né? Jesus ele só veio confirmar, né? Não foi inventado pelo Espiritismo, né? Jesus só veio confirmar, né, num diálogo com um fariseu. Olha, os fariseus sempre mexendo com Jesus, né? Nicodemos foi lá cutucar Jesus, e Jesus falou, ó, em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Então, a reencarnação ela é aceita como uma lei natural que favorece a evolução do espírito. Cada existência corpórea, o espírito recebe a oportunidade para reparar os equívocos cometidos em existências anteriores e para desenvolver também novos aprendizados, né? A reencarnação ela expressa justiça e misericórdia divina, que não condena o infrator e concede ao espírito a oportunidade de corrigir os seus erros, né? E imagina, né, eu fico pensando, seria justo se fosse, né, aquela história antiga de, pô, você pecou, você fez coisa errada, você morreu, você vai para o inferno e vai ficar esperando lá o juízo final para toda a eternidade, você está condenado a isso. Imagina, será que seria um Deus misericordioso e justo? Eu acho que não, né? Então, Deus ele concede para a gente essa oportunidade da gente voltar e reparar, fazer de novo, começar de novo, começar e começar, quantas vezes forem necessárias aí para a gente alcançar aí as esferas mais superiores, né? E aí a gente continua aqui, né, enfrentando, né, o dia a dia e tentando se melhorar, enquanto a gente precisar. E aí eu trouxe uma música que chama Renasce Agora. De brilhar, tens as somas das manhãs ao teu dispor, e quando as noites chegam é hora de pensar no que faltou deixar para trás as vestes que usou, mágoas, sombras da imperfeição, encher a bagagem do belo e nobre, justo, bom, banhar-se na corrente incessante e cristalina do amor. O tempo urge, é hora de alinhar o coração com a estrada do perdão, estender a mão e serenar o coração, descortinar a vida e revelar a imensidão da paz. Não deixar os rastros do amargor o teu destino impor, dar indulto pleno, libertar o herdeiro que há em nós e revelar ao coração a vida é eterna. Faz no teu presente um futuro bem melhor. Das sombras devem nascer um ser envolto em luz. Quem não cura o coração não pode ser inteiro. Quem não nascer de novo não pode ver o reino do Senhor. Bom, vamos passar agora para o último ensinamento do dia. Tem mais, né? Jesus tem infinitos ensinamentos, mas o último ensinamento que é a pluralidade dos mundos habitados.
E aí, no Evangelho de João, diz o seguinte, né? Jesus diz o seguinte: não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E aí no Evangelho diz o seguinte, ó: a casa do pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. E aí Kardec pergunta no Livro dos Espíritos o seguinte: são habitados todos os globos que se movem no espaço? Aí os espíritos já sacaram, né, qual era a intenção de Kardec, né? Aí ele falou, sim. E o homem terreno está longe de ser, como ele supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes, que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais, orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. Caramba, né? Você imagina, o universo a gente conhece um pedaço só, né? A gente conhece a nossa galáxia e algumas coisas, né, que a ciência consegue, né, com aqueles telescópios, né, descobrir. Mas a gente sabe que a galáxia é infinita, né? Quantos sistemas a gente tem, quantas galáxias a gente tem, quantos planetas, quantos sóis a gente tem. Imagina, Deus não ia fazer um serviço à toa, né? Deus criou tudo isso só de brincadeira? Imagina, claro que não. Então, todos os planetas eles são habitados, só que aí vai depender do grau de evolução de cada. Tem planetas que são mais evoluídos, menos evoluídos, né? Nós, nesse momento aqui, estamos num planeta de provas e expiações, né? Tentando aí, galgando, tentando chegar lá no mundo de regeneração, né? Vamos ver ainda quanto que falta, né? A gente está tentando, a gente sabe que cada vez mais se aproxima essa mudança para o mundo de regeneração, mas estamos aqui tentando, né? Então, para a gente encerrar, eu vou cantar uma música que fala muito sobre isso, que é Bons Caminhos, do Joelson Queiroz. Somos nós, herdeiros das constelações, eternos companheiros das estradas imortais que nos levam aos confins e mesmo lá eu encontro você. Estamos em todos caminhos bons, cores e sons, novo cantar, novo viver. Nosso coração nos diz da ânsia de se ver feliz, da busca sem descanso de um motivo para viver e encontrar enfim a razão para vencer. Eu encontro você. Estamos em todos caminhos bons, somos irmãos, novo viver, novo cantar, nosso coração. É isso, meus amigos. Muito obrigado.